A gente tem ouvido recentemente muita informação sobre essa guerra que envolve Ucrânia e Rússia, onde você tem uma potência nuclear, a Rússia, sendo inclusive ameaçada numa guerra narrativa muito delicada com outras grandes potências mundiais aí. Muita gente com medo, inclusive, daquele problema, vai haver uma terceira guerra mundial, não vai haver, e a gente já até falou aqui no canal sobre isso. Dificilmente isso vai acontecer, uma guerra de proporções globais, os países não estão enviando exércitos para poder conter o avanço russo. Na verdade, a tentativa é de conter financeiramente, de estrangular financeiramente a Rússia para que se chegue a um denominador comum. Mas muita gente tem perguntado sobre a posição do Brasil. Peraí, professor, qual é, de fato, a posição do Brasil nesse confronto entre Rússia e Ucrânia? Que posição que o Brasil vai adotar? Recentemente, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ele fez uma visita oficial à Rússia e se disse solidário, inclusive, à Rússia, mas apesar de que não disse em que tipo de solidariedade pesava esse apoio. Mas qual deve ser a posição no Brasil, tá, galera? Então, nós tivemos, inclusive, uma guerra narrativa meio delicada, um problema, né, vamos dizer assim, entre o presidente e o vice-presidente se posicionando de maneira diferente, né? Enquanto o presidente, ele falou que ele que é o responsável de dizer o que o Brasil pensa, qual é a posição do Brasil sobre a situação da Rússia com a Ucrânia, o vice-presidente, um pouco antes disso, tinha falado que o Brasil não apoia esse tipo de coisa, que o Brasil é contra e que, inclusive, ele foi bem incisivo dizendo que sanções econômicas são pouco e que, na verdade, deveria haver uma coalizão militar para impedir esse avanço da Rússia sobre o território ucraniano. Mas a gente sabe que não é tão simples assim a situação do Brasil, porque o Brasil ele tem laços tanto com a Rússia como com os Estados Unidos. Galera, o que pensa a diplomacia brasileira? Vamos começar por essa análise aí. Mas antes de falar disso, deixa eu fazer aquele convite, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, de ficar acompanhando, de ter uma noção do que está acontecendo no mundo, de aspectos geopolíticos, esse aqui é o canal Geografia em Pauta. Eu sou o professor Roger Daltri. De vez em quando a gente traz notícias da geopolítica internacional para você. Só que, claro, como a gente é da geografia, das ciências humanas, a gente não se limita somente nisso não. A gente traz notícias de todos os aspectos da geografia para o nosso dia a dia. E por isso deixo o convite aí, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, acompanha a gente nos podcasts. Você que gosta dos podcasts, a gente está nas principais mídias de podcast e gratuitamente você pode estar acompanhando a gente também, tá bom? E aqui no YouTube também estamos com vídeos semanais. De vez em quando a gente aparece aí falando um pouco dessa geopolítica complexa e desse mundo em construção no espaço geográfico para você. Galera, diplomacia brasileira, vamos lá. O governo brasileiro ele acompanha com grave preocupação a deflagração de operações militares pela Rússia contra os alvos no território ucraniano. O Brasil apela à suspensão imediata das hostilidades e ao início das negociações conducentes a uma solução diplomática para a questão que envolve essa invasão do território ucraniano. Diferentes diplomatas brasileiros já têm criticado e, em conferência recente nas Nações Unidas, o Brasil foi bem duro no sentido de se posicionar votar contra essa invasão russa do território e votar a favor de uma possível sanção da ONU, do envio de tropas da ONU ao território ucraniano para defender a Ucrânia. É claro, a gente tem aqui já vídeo podcast falando sobre a situação da ONU e como a ONU tem dificuldade de resolver questões como essa, tá, galera? Porque o Conselho de Segurança, que é o principal órgão que vai trabalhar essa questão geopolítica internacional, que pode enviar inclusive tropas com missões de paz, inclusive reunindo tropas de diferentes países, exércitos de diferentes países, ele tem uma dificuldade por ser um organismo que não se reinventou ao longo do tempo, que precisa de uma reforma, já que você tem 15 países com 10 rotativos e 5 permanentes, só que os 5 permanentes, além de ter poder de voto, têm poder de veto. Os outros 10 só têm poder de voto. O fato de ter poder de veto para qualquer uma das prerrogativas do Conselho de Segurança faz com que as grandes potências, quando lhe é interessante, conveniente, elas podem vetar uma proposição da ONU. Então, recentemente, a proposição da ONU de enviar tropas em uma missão de paz para a Ucrânia foi vetado totalmente pela Rússia, que é uma dessas 5 nações
que tem esse poder. E a gente vai falar mais sobre isso mais adiante, mas não agora nesse podcast, não agora nesse vídeo. Galera, a gente tem que pensar na posição do Brasil a partir de diferentes aspectos. Por exemplo, na equipe econômica. Enquanto a diplomacia ela se posiciona muitas vezes com discursos um pouco mais fortes, os diplomatas brasileiros, a equipe econômica ela pensa um pouquinho diferente porque ela tem que buscar soluções internas para lidar com a alta do dólar, preço do petróleo, que disparou aí devido a esse conflito, já que a Rússia é um dos grandes produtores mundiais de petróleo, e a gente tem uma relação econômica que envolve os dois lados, né? Nós temos uma relação econômica interessante com a Rússia, nós temos uma relação econômica interessante com os Estados Unidos, que é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Com a Rússia a gente tem laços que nos levaram até a construção de um fórum chamado de BRICS, onde você tem Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul se reunindo e tentando estreitar laços econômicos, geopolíticos no mundo, para inclusive buscar esse protagonismo geopolítico. Então, não é tão simples o Brasil adotar uma postura contra a Rússia ou favorável à Rússia, porque vai desagradar um outro importante aliado. Ao se posicionar favorável à Rússia, de fato, o Brasil ele vai incomodar os Estados Unidos, que é um dos maiores mercados para os produtos brasileiros. E também o Brasil traz muita coisa de fora, traz muita coisa que vem dos Estados Unidos. Então, nessa balança comercial de importações e exportações, os Estados Unidos ele tem um papel muito importante no comércio internacional brasileiro. Então, não dá para desagradar e diminuir, e correr o risco de diminuir essa longa história, esse longo trajeto de relações comerciais com os Estados Unidos. Ao mesmo tempo, essas relações também com a Rússia cresceram muito nos últimos anos e também são significativas. Então, adotar uma postura contra a Rússia também é um fator muito delicado. Então, o Brasil, nesse momento, ele vai tentar equilibrar as posturas e as atitudes que vai tomar contra a Rússia ou favorável à Rússia. Qualquer tipo de posicionamento para o Brasil é delicado. O ideal realmente é manter uma certa neutralidade. Claro que para situações que envolvem a morte de civis e situações que são de calamidade, que trazem um horror à comunidade internacional, não dá para fechar os olhos. O Brasil tem que se posicionar. E é o que provavelmente o Itamaraty e as relações internacionais brasileiras farão, como recentemente fizeram no Conselho de Segurança da ONU. Contra situações mais delicadas, nós vamos se posicionar, nós vamos mostrar que somos contra, mas em atitudes, em ações mais severas, como cortar relações comerciais, como ameaçar enviar tropas, obviamente o Brasil não pode fazer e não fará isso. Então, até a própria visita recente do presidente à Rússia demonstra ali que o Brasil tem relações próximas também com a Rússia e que não vai abandonar isso de uma hora para outra. Também não quer dizer que o Brasil apoia a Rússia, a invasão da Ucrânia e que está do lado do presidente Vladimir Putin. Não é isso também. Mas o Brasil, historicamente, a geopolítica brasileira, ela tem um histórico de manter uma certa neutralidade e, claro, tentar buscar diálogos para que os conflitos eles sejam resolvidos. E é isso que a diplomacia deve fazer nesse momento. A busca do diálogo, a busca da conversa, a busca de acordos para que, de fato, a gente possa chegar ao fim desse conflito. Pessoal, a gente fica por aqui, agradecendo aí sua audiência, sua paciência. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais de geografia para o seu dia a dia. Não se esqueça aí de se inscrever, de ativar o sininho ou de continuar acompanhando a gente nos podcasts, que a gente vai estar sempre trazendo informação para você. Obrigado e até a próxima. Fui!